quando estamos a falar das questões de minimização de risco de ocorrência de incêndios florestais e depois, obviamente, também no momento da reação, no momento da reação aos mesmos e, posteriormente, na tentativa de compensar, minimizar também os efeitos dos incêndios. O direito está em todas estas fases. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Parler de Forêt, um espaço criado para trazer mais informações e debater questões ligadas à floresta, especialmente as questões jurídicas que estão no âmbito de pesquisa da minha tese de doutorado. E não tem forma melhor de falar de floresta do que promovendo conversas e reflexões sobre o tema e disponibilizando seu conteúdo na internet. E por isso, além das páginas das redes sociais que o Parler de Forêt já possui, eu também não poderia deixar de criar aqui um podcast para compartilhar essas conversas. E como é o nosso primeiro episódio, eu não posso deixar de me apresentar. Eu sou Caroline Vitali, sou professora assistente da Universidade de Coimbra, sou investigadora colaboradora do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra e também doutoranda em Direito Público na mesma universidade, onde eu escrevo a minha tese de doutorado sobre mecanismos jurídicos de proteção, conservação e valorização do bem jurídico florestal. E eu tenho a honra de receber para a nossa primeira conversa a minha orientadora do doutorado, a doutora Dulce Lopes, que é professora auxiliar da Universidade de Coimbra, é membro do Conselho Coordenador e investigadora integrada do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra, além de investigadora colaboradora do Centro de Estudos Interdisciplinares. E, como o tema da nossa primeira conversa, ele não poderia deixar de ser a regulação jurídica dos incêndios florestais, um assunto, aliás, que nesses últimos dias ganhou notoriedade e esteve diariamente nos jornais em razão dos incêndios de grandes proporções que atingiram o estado norte-americano da Califórnia. E, doutora Dulce, aliás, muito obrigada por ter aceito o convite de participar aqui do nosso primeiro podcast, de inaugurar o podcast do Parler de Forêt. E eu não posso deixar de mencionar, antes de passar a palavra para a doutora Dulce, que a doutora Dulce tem a floresta como uma das suas principais áreas de investigação, com diversos artigos e livros publicados sobre o tema, ministrando também cursos e participando de congressos sobre o assunto, além de participar ativamente de diversos projetos de investigação ligados à floresta e aos incêndios florestais, como é o caso do House Refuge. Então, como a nossa primeira pergunta, e introduzindo também o tema de forma mais geral, eu não podia deixar de fazer para a senhora uma pergunta que muitos amigos e muitas pessoas me fazem quando eu falo que trabalho com incêndios florestais e direito. Eles me perguntam, mas qual é a relação entre o direito e os incêndios florestais? Então, eu queria perguntar para a senhora, qual é para a senhora a relação entre o direito e os incêndios florestais? Bem, obrigada, Caroline, por me ter convidado e por ser aqui a primeira pessoa a falar aqui no seu podcast. É um grande orgulho poder assumir este papel e, de certa forma, ajudar a esclarecer um pouco as pessoas, não é? Como disse, várias pessoas perguntam o que é que o direito tem a ver com incêndios florestais. Fazem-lhe essa pergunta assim como fazem a mim, não é? Parece não ser uma relação muito clara, mas naturalmente, se formos a ver não só no ordenamento jurídico português, mas em todos os ordenamentos jurídicos, o conjunto de regras que tratam destas matérias, em geral, das florestas e dos incêndios florestais, naturalmente, o regime jurídico aplicável às florestas é bastante mais amplo, não é? Mas, em matéria de incêndios florestais, há uma grande preocupação em cruzar ou em tentar cruzar ou melhorar os instrumentos jurídicos que se referem a esta temática. Quando estamos a falar das questões de minimização de risco de ocorrência de incêndios florestais e depois, obviamente, também no momento da reação, no momento da reação aos mesmos e, posteriormente, na tentativa de compensar, minimizar também os efeitos dos incêndios, o direito está em todas estas fases, digamos, de ciclo, digamos assim, ciclo dos incêndios florestais, na minimização ou na prevenção e minimização das possibilidades de ocorrência dos mesmos. Há vários instrumentos jurídicos que visam essa mesma temática. Estamos a falar, por exemplo, de faixas de gestão de combustível, estamos a falar de condicionamentos à construção, de regras de planeamento que visam ordenar o espaço de modo a
evitar ao máximo situações de grande perigosidade. Naturalmente também depois no cenário das operações o direito também entra e entra muito, de forma muito clara, e é uma questão que tem sido debatida, que é saber, bom, quais é que são os poderes da autoridade que as forças que se encontram no terreno têm relativamente às pessoas e aos bens, não é? Que estão ali numa situação de praticamente de um risco imediato de se poderem sofrer danos e até danos irreversíveis. E, portanto, aí também o direito tem o seu papel. E depois, obviamente, também no momento, digamos, do rescaldo, como é que vamos tentar recuperar, repor, compensar? O direito é um instrumento ineliminável nestas matérias. Portanto, o direito acompanha, tal como acompanha toda a vida social, não é? Acompanha também aqui o ciclo de incêndios do princípio, digamos assim, até antes da sua ocorrência, até ao fim, portanto, que é um pouco o restauro, a compensação, e, portanto, voltarmos a ter um equilíbrio nestas matérias, e o direito aqui também é muito, muito relevante. Sim, sim, eu concordo com a senhora completamente, porque, de fato, a gente só consegue lidar com o risco dos incêndios florestais e ter ações efetivas, né, para sua prevenção, para as ações de supressão e até para recuperação depois do terreno, através do direito e das regras jurídicas, das obrigações jurídicas que ele traz e através dos instrumentos jurídicos. Mas aproveitando que a senhora também mencionou aqui sobre as faixas de gestão de combustível, sobre a questão de proteção de pessoas e bens, e até para contextualizar aqui, tendo em vista os incêndios da Califórnia, que foram notícia recentemente, até o momento, os dados sobre esse incêndio da Califórnia nos mostram que cerca de 27 pessoas já morreram e mais de 180 mil pessoas estavam sob ordens de evacuação. O que traz aqui, então, a relevância do direito para poder proteger as vidas dessas pessoas. E ainda tivemos cerca de 12 mil edifícios que foram atingidos pelos incêndios, e entre esses edifícios estavam também habitações de famílias. Quanto a essas regras específicas sobre as faixas de gestão de combustível, vamos falar sobre a faixa de gestão de combustível no primeiro momento e em seguida sobre os edifícios e a proteção desses edifícios, que acaba se relacionando com as faixas de gestão de combustível. Quais são as principais regras no ordenamento jurídico português? Porque nós sabemos que é diferente o ordenamento jurídico português do direito aplicável no contexto da Califórnia. E, principalmente, o que a senhora considera como os principais desafios para a implementação dessas regras no contexto português? Bom, as faixas de gestão de combustível, aliás, temos várias, não é? Primárias, secundárias, terciárias. Centrando-nos sobretudo nas secundárias, que são aquelas que, na verdade, acabam por impender mais sobre os particulares, portanto, são os particulares que têm a obrigação de gerir o combustível em determinadas condições, normalmente para proteção de edifícios ou de aglomerados ou de determinados usos. Quanto a essas, em Portugal, elas acabam por estar hoje em dia reguladas antigamente no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, agora no Sistema Geral, no Sistema Integrado de Gestão de Focos Rurais, e tem suscitado muitas questões. Desde logo, quanto ao tipo de gestão de combustível a fazer, tem havido muito uma dimensão pedagógica e explicativa e comunicativa também para as pessoas saberem efetivamente quais é que são essas regras, a vários níveis, portanto, depende sempre das espécies que estão em causa e do tipo de situação que existe. A obrigação de gestão de combustível pode ir de 50 até a 100 metros no âmbito dos aglomerados ou de outras atividades um bocadinho mais, se assume que são um bocadinho mais perigosas. Mas há, de facto, um grande desconhecimento ainda do que é que elas implicam. Depois há também alguma inexecução dessas obrigações, que são sancionadas, portanto, quando não são cumpridas são sancionadas, mas mesmo aí
pois há muitas dúvidas sobre, afinal, quem é que era obrigado, se pode haver algum motivo de exclusão da ilicitude, porque não conseguiram limpar, porque não têm rendimentos, não têm meios. Portanto, não são propriamente áreas que sejam fáceis de concretizar, sobretudo porque em Portugal as faixas de gestão de combustível existentes muitas das vezes são geridas não pelos donos das edificações que se visam proteger, obviamente, pessoas, animais, bens, mas ali centrados nestas interfaces urbano-florestais ou urbano-rurais, mas, em regra, impendem sobre os vizinhos, portanto, os vizinhos, os proprietários de terrenos contíguos, para onde essas faixas acabam por se alargar ou se espraiar. E aí há sempre um grande desconforto, sim, mas eu tenho de gerir o combustível por causa do meu vizinho, o prédio do meu vizinho até é ilegal, o que é que eu tenho de gerir esse combustível? E, portanto, causa-se aqui um grande desconforto. E às vezes mesmo grandes situações de conflito nesses casos. A situação tem melhorado, tem vindo a melhorar com maior fiscalização, também algum maior sancionamento de situações de incumprimento, portanto, tem havido aqui uma melhoria em termos de gestão de combustível nos últimos anos, mas ainda assim há muito a fazer para tornar absolutamente o mais eficaz possível estas medidas. Um dos pontos que também se critica é o ponto, é a questão legislativa, ou seja, como é que se determina qual é que é a área a gerir, não é? Qual é que é a área a gerir, qual é que é a área adequada. E aqui coloca-se sempre a questão de, tecnicamente, é sempre possível fazer estudos pontualizados caso a caso, mas o legislador vai legislar para um conjunto indeterminado de situações e, portanto, muitas das vezes não toma em consideração, e em Portugal não se toma em consideração, questões como o declive, onde se situam as edificações, que é algo que poderia fazer variar muito a área de gestão de combustível. Portanto, não se toma isso em consideração porque o direito, como estava a dizer, digamos, não pode, para poder ser aplicável de uma forma mais abstrata, indeterminada e, portanto, criar aqui obrigações que valham genericamente, neste caso, para o território continental, não toma em consideração todas as pequenas especificidades que a localização de uma edificação tem relativamente a outra, não é? Portanto, isso é uma das questões, é que estamos sempre às vezes a falar em generalizações e há quem diga, não, 50 metros aqui não chegam, e outros 50 metros aqui é demais. Mas ainda assim, como disse a legislação, o direito nestes casos vai buscar aqui critérios os mais generalizáveis possível para poder fazer essa proteção. Sim, é verdade. E, aliás, essa é uma das maiores dificuldades, da relação entre direito e incêndios florestais e da regulamentação jurídica, porque talvez uma das dúvidas que levam as pessoas a nos perguntarem qual é a relação entre incêndios florestais e direito é justamente porque incêndios florestais é uma matéria muito técnica. Então, há aqui uma dificuldade do direito incorporar a técnica e transformar em obrigações jurídicas, que sejam aplicáveis a todos aqueles que têm propriedades na zona rural e na interface urbano-florestal. E a questão sobre as faixas de gestão de combustível também teve uma relevância aqui nesse episódio dos incêndios, não só em relação às faixas de gestão de combustível em volta das estruturas e realizada pelos proprietários, mas até mesmo as faixas de gestão de combustível realizadas pelas entidades que gerem, por exemplo, rede de energia. Ainda não se tem certeza sobre quais foram as causas desse incêndio, mas há fortes indícios de que tenha sido um acidente na rede elétrica que atingiu a vegetação e depois os fortes ventos espalharam o fogo, e fizeram com que ele chegasse a Los Angeles, e também o fogo foi sustentado em razão do combustível seco que havia na floresta, e em volta das propriedades. Mas também alguns estudos realizados inclusive na Califórnia e que
nós mencionamos nos nossos estudos no House Refuge, no projeto House Refuge, indicam que quando uma casa queima, quando uma estrutura, na verdade, né, queima, é atingida pelo fogo, ela consegue sustentar o fogo e transmitir o fogo para as estruturas vizinhas, então traz ainda mais risco para esses incêndios florestais. E a legislação da Califórnia sempre também foi uma das referências que nós utilizamos nesse sentido, e vimos muitas estruturas agora atingidas pelo fogo. Mas falando mais, não tanto do contexto da Califórnia, porque não é bem o nosso contexto, mas voltando as atenções para o contexto português, como a senhora acha que está a situação atual da proteção dos edifícios em relação aos incêndios florestais? Tanto a regulamentação jurídica da questão, que a gente sabe que já foi trazida no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Focos Rurais, mas a própria implementação dessas regras, dessas obrigações voltadas à proteção das estruturas contra o fogo. Muito bem. Só uma pequenina nota quanto à questão da rede elétrica, não é? Só uma questão antes de entrarmos mesmo nas construções, que é também um problema que temos, porque são infraestruturas que se espraiam em zonas urbanas e depois também, obviamente, em zonas rurais, em solo rústico. Existem em Portugal regras específicas de afastamento, desde logo de vegetação, relativamente a estas infraestruturas. E, para além disso, existem as faixas de gestão de combustível. E, às vezes, em Portugal é um bocadinho difícil de saber o que é que implica uma, o que é que implica outra. Em regra, elas devem ser cumulativas, certo? Uma delas é específica para proteger a rede, portanto, imaginemos, de espécies arbóreas que acabem por poder afetá-la individualmente. E depois temos a faixa de gestão de combustível, porque também se percebe a perigosidade mais global que resulta dessas infraestruturas, o que não quer dizer que não possa haver problemas. E na Califórnia viu-se que se confirmar que efetivamente o facto de termos dois tipos de restrições, se calhar justifica-se, dada a extrema perigosidade dessas mesmas infraestruturas elétricas. Quanto às construções, o que é que se poderá dizer? Começámos há pouco, temos recentemente uma regulamentação. Obviamente temos a regulamentação sobre materiais de construção agora, nem sempre essa regulamentação está alinhada com as questões de defesa da floresta contra incêndios e notam-se situações claras em que pode haver um desfazamento. Por exemplo, cada vez mais se promove as questões de eficiência energética e as situações de eficiência energética têm sido um dos grandes áreas que o legislador tem privilegiado, mas muitas das vezes isso implica, e até há muitos incentivos, independentemente da localização dos edifícios, de substituição, por exemplo, de vãos que sejam madeira ou de outros materiais, ou de ferro, por PVC. E aí ter-se-ia que ter um bocadinho mais de cuidado nas situações em que estejam em interface urbano-florestal, porque pode ser realmente uma opção que aumenta a perigosidade, digamos assim, associada ao próprio edifício, como disse, há a possibilidade do próprio edifício ser aqui também uma fonte de propagação do incêndio. A maioria dos edifícios que temos, e há vários estudos sobre isso, e se quiserem a página do House Refuge, que aqui a Caroline já mencionou algumas vezes, tem alguns estudos sobre isso. Grande parte dos edifícios nestas interfaces urbano-florestais são edifícios que não estão preparados, digamos, não estão devidamente consolidados para poderem fazer face, serem um refúgio numa situação de incêndio. Eles normalmente são eles próprios um local a evitar, digamos assim. Recentemente tivemos uma regulamentação, ou temos uma regulamentação sobre esta matéria e, portanto, em situações de interface urbano-florestal há um conjunto de regras específicas construtivas para esses edifícios, precisamente para os tornar mais seguros e relativamente à possibilidade de risco de incêndio. Contudo, isto vale para o futuro. O direito vale em regra para o futuro, não é? O direito são normas jurídicas que visam modelar comportamentos que vão ocorrer. E, portanto, numa altura em que
se tenta limitar ao máximo as edificações em solo rústico, em interface urbano-florestal, aplicar estas normas apenas para futuro e não criar obrigações de adaptação das construções existentes, nem, obviamente teriam de ter aqui algum financiamento, algumas compensações públicas para que se fossem eficazes, não é? É muito pouco, porque as edificações que já estavam continuarão a estar provavelmente muito desprotegidas. As novas edificações, naturalmente, já é bom que se pudermos edificar, vamos edificar com um nível de qualidade e de garantia muito maior, mas seria também importante olhar para o que já está e criar aqui mecanismos muito claros sobre o que é preciso fazer e mecanismos também de apoio para que houvesse esta conversão, digamos assim, de edifícios menos seguros em edifícios um pouco mais seguros relativamente a esta questão do risco de incêndio. Sim, é verdade, doutora. Inclusive, isso acaba colocando em causa a questão da garantia do existente, né? E uma necessidade de repensar toda essa garantia e a inexistência de qualquer obrigação da construção atender a certos padrões e a certas exigências da sua segurança contra esses riscos, e aqui especificamente o risco de ser atingida por um incêndio florestal. Mas enquanto nós ainda não temos essas obrigações concretas, e isso já vem sendo debatido, recentemente até fui a alguns congressos em que se falava sobre a necessidade de repensar a garantia do existente e como exigir aqui e criar mecanismos, de fato, para que haja essa adequação daquilo que já foi feito e não só obrigações para o futuro. Isso acaba nos remetendo à questão da sensibilização, que é algo difícil, porque apesar de também se relacionar com direito, não é puramente jurídico. E, além disso, foi um caso também nos incêndios da Califórnia. Alguns jornais noticiaram que muitas casas ainda eram construídas de madeira e não atingiam os padrões exigidos da segurança contra incêndio por questões culturais, porque naquela região se construía dessa forma, a casa em que as pessoas cresceram era daquela forma e eles queriam morar numa casa assim. Já ouvi relatos também de uma situação parecida em Portugal, especificamente quanto aos incêndios de 2017, quando muitas casas arderam e na hora de reconstruir as casas e o governo deu a possibilidade de relocalização, muitas famílias não quiseram, falaram, não, nós queremos manter a casa aqui nesse local onde está, porque eu sempre vivi aqui com a minha família e não quero mudar, apesar do risco. Então, quanto a essa questão da sensibilização, há algum mecanismo que a senhora considere válido ou algum caminho que seja possível de atingir essa sensibilização, alcançar essa sensibilização das pessoas? Eu diria que é extremamente difícil, não é? As pessoas estão muito arraigadas ao local, muito arraigadas à propriedade, não é? Que muitas das vezes até pode já ser familiar, e portanto, de facto, é difícil as pessoas quererem sair da sua zona de conforto. Isso, como disse muito bem, nota-se nos incêndios de 2017, nota-se, por exemplo, nos incêndios que ocorreram uns anos antes na Madeira, que até eram incêndios tiveram algumas características mais urbanas, e em que as pessoas também quiseram voltar a construir no local, apesar de facto, ser justificável e haver mesmo legislação que aponte no sentido da possibilidade de localização, não querendo ser alarmista, não é? Mas se de facto não houver essa obrigação, as pessoas continuarão, ou grande parte das pessoas continuarão, as que reconstroem, a questão é essa, as que reconstroem, vão querer reconstruir no sítio onde tinham a sua edificação. Se trata de pequenos centros, pequenos aglomerados, acho que poderá fazer todo sentido, até porque o aglomerado em si deveria estar protegido, e há meios também para o aglomerado dever ser como um todo mais resiliente às questões de incêndios florestais.
Se são construções isoladas, já tenho de facto as maiores dúvidas que a política possa ser a da reconstrução pura e simples, certo? Hum, ah, Sensibilizar as pessoas. Eu acho que aqui os municípios em Portugal têm um grande papel, não só de arranjar eventualmente localizações alternativas, porque o legislador também dá a possibilidade de relocalização, mas é dentro do mesmo prédio ou de prédios do mesmo proprietário, porque em regra se calhar é aquele, não é? É a relocalização uns metros. Mas ter aqui outras opções de alguma relocalização que seja, digamos, feita em moldes um bocadinho diferentes, portanto, para outros locais, mesmo para centros urbanos, e aqui, como digo, os municípios são quem pode, de facto, ter este papel mais acentuado de mediação, de informação. hum, do que me apercebo é que os municípios querem que as pessoas se mantenham e, portanto, também não querem propriamente obstaculizar os interesses que algumas, por vezes residualmente, têm em querer construir. Portanto, eles não querem perder população, não querem perder investimento. Portanto, estamos aqui numa encruzilhada. Se de facto o legislador não for um bocadinho mais impositivo nesta matéria, e de certa forma, como diz a Caroline bem, que é eventualmente colocando aqui limites à garantia do existente e à possibilidade da construção do existente. Nestas situações, temo que as coisas não vão alterar muito nos próximos tempos e havendo situações catastróficas como aquelas que temos vivenciado. E julgo que nos Estados Unidos é exatamente o mesmo. Aliás, temos colegas que trabalham sobre esta matéria e que também notam de facto sempre esta intenção de regressar ao local e de construir e por vezes até densificar mais o que já estava, porque a ideia que nem sempre é certa é que densificando mais que se protege melhor. E nem sempre isso ocorre. Sim, é verdade. E a senhora trouxe um ponto muito interessante, que é o papel dos municípios e do poder local nessa matéria da sensibilização. Claro que a gente viu essa dificuldade quanto a uma sensibilização efetiva quanto à forma de construir e a deslocalização dessa construção do local que foi atingido pelo incêndio, mas os municípios também acabam por ter um papel relevante aqui quanto à sensibilização, quanto às ações negligentes que podem dar origem a incêndios, né? Volta de novo a questão da sensibilização e a importância dos municípios e do poder local na sensibilização, que eu acho que talvez nesse campo seja mais eficaz do que propriamente quanto às construções, porque já envolve uma questão mais emocional, a questão familiar, e aqui possivelmente o que vai funcionar melhor é realmente a imposição de alguns limites pelo direito. Mas já finalizando, eu queria fazer uma última pergunta para a senhora, e ela se relaciona muito aqui para o futuro, muito embora o direito também tenha que olhar um pouco para trás e flexibilizar um pouco a garantia do existente, possivelmente flexibilizar um pouco a garantia do existente. Olhando um pouco para o futuro e tendo em vista também o presente, que são as alterações climáticas, a crise climática e como isso tem afetado a própria realidade dos incêndios florestais, isso traz desafios não só aos incêndios florestais, porque, como vimos no nosso projeto House Refuge, eu vou até fazer aqui uma nota de que eu vou colocar na descrição do podcast o link da página do House Refuge e também de alguns textos e livros da doutora Dulce que estão disponíveis na internet, para quem tiver interesse e curiosidade, ter um acesso mais fácil a esses materiais. Mas aqui, voltando às questões dos desafios climáticos e das alterações climáticas, acabam desafiando não só os incêndios e a dinâmica dos incêndios, e aqui, sobretudo, a supressão, traz aqui um protagonismo para a prevenção, mas também traz desafios para o direito e para os instrumentos jurídicos na regulação dessa matéria. Quais são os principais desafios que a senhora enxerga aqui nessa área e as possíveis vias para contorná-los? Bom, essa é uma questão. Essa é uma questão magna, não é? E estamos todos a tentar pensar sobre ela e debater sobre ela.
hum, não tanto quanto, ainda que também quanto à prevenção, mas depois também com grande relevo em matéria de minimizar os efeitos, ou compensar os efeitos dos incêndios, algo que também temos vindo a estudar e no âmbito de alguns projetos, e o House Refuge também é um deles, é o de pensar em soluções que passem por uma certa mutualização destes riscos, portanto, soluções que tenham a ver com seguros nesta matéria. E, portanto, os seguros aqui teriam uma função, obviamente, depois de uma ocorrência, de dar aqui algumas garantias e alguma satisfação, mas por outro lado também obrigariam muito provavelmente a que, por exemplo, as questões construtivas relativamente a edifícios mais antigos que fossem devidamente acauteladas e, portanto, que isso pudesse também melhorar aqui digamos, todo o panorama que temos nesta matéria. Agora, é muito difícil que isso se concretize, mas é algo que tem vindo a ser estudado. Eu também não me parece que isto seja uma panaceia, não é? Ou seja, é algo que se fala muito porque não existe e nós já fizemos estudos e é muito difícil que se venha a enverdar por este caminho. O Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que foi o último diploma publicado nesta matéria, fala de seguros, mas diz promovem-se, era bom que houvesse, mas não tomou nenhuma opção assim decisiva sobre esta matéria. De facto, é uma área em que há vários interesses aqui a tomar em consideração, mas poderia ser um bom passo, poderia ser um bom passo nestas questões. De resto, eu acho que outro ponto em que também tem de se insistir é de facto no melhor planeamento e ordenamento do território. Isso parece-me claro, porque a partir do momento em que conseguimos ter áreas urbanas mais coesas, mais protegidas até, e deixamos de permitir a criação de novos interfaces urbano-florestais ou ampliação de interfaces urbano-florestais, isso já é uma nota muito, muito positiva. Certo que, ultimamente, inclusivamente agora em janeiro, com as alterações aos regimes jurídicos e instrumentos de gestão territorial, que em breve até vão, agora a 24 de janeiro, para a apreciação parlamentar, parece que estamos um bocadinho em contraciclo outra vez, ou seja, tentou-se aqui também no âmbito do planeamento e do ordenamento a fazer este exercício de uma certa racionalização do que são os perímetros e conter a edificação, a maior edificação em solo rústico, e agora parece haver novas aberturas para transformar solos rústicos em urbano e, portanto, criar novas áreas que podem ser problemáticas do ponto de vista do risco de incêndios. E, portanto, é preciso que o legislador assuma a vários níveis estas suas obrigações e que haja uma política legislativa clara nas suas várias componentes. Portanto, temos componentes de incêndios, temos componentes de ordenamento de território, componentes de seguros, componentes que também têm a ver especificamente com o tipo de espécies florestais que podem ser acalentadas em determinadas áreas e aquelas que efetivamente temos de nos coibir de plantar ou de arborizar com elas. Portanto, isto tem de ser de facto consequente e nem sempre é fácil porque a matéria, como a Caroline bem sabe, e quem se calhar nos ouve também já intuiu, que se trata de matérias que estão dispersas um pouco pela legislação, por vários níveis de governo, e mesmo dentro do Estado por vários ministérios, e portanto é muito difícil compatibilizar tudo isso, mas não é impossível, não é impossível, é preciso é ter vontade e conhecimento para que se consiga esse objetivo. Concordo com a senhora, doutora. Doutora Dulce, foi um prazer ter a senhora aqui no nosso episódio de estreia do Parler des Forêts e não poderia deixar de ser outra pessoa. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Foi um prazer conversar um pouco mais com a senhora sobre essa questão dos incêndios. Aliás, é um assunto que a gente conversa de forma recorrente, mas eu espero receber a senhora aqui mais vezes
para falar mais sobre floresta. Muito obrigada. Obrigada, Carolina, e obrigada também a quem nos esteja a ver, ou quem nos vai ver.